parou? Nós paramos lá na formação das algas. A gente terminou a formação das algas e a gente vai começar dos artrópodos aos dromatérios e anfíteros. Tá? Tá. Página 26. Ok. Tá bom? Deixa eu compartilhar a tela com vocês, então. Na hora que chegar, vocês me avisem, tá? Partilhou? Ainda não. Ainda não? Vai começar. Chegou? Chegou agora? Não. O do livro sim, o trecho do livro sim. O livro chegou, tá. Vamos pegar agora o PowerPoint aqui. Ok. Pronto, chegou, né? Chegou. Deixa eu dar uma afastadinha. Bom, o que eu queria mostrar para vocês... O que foi, filha? É a parte da evolução... Que vai mostrar assim, ó, desde dos artrópodes. Cadê? Aqui, ó. Essa imagem aqui. Tá? Antes da gente começar a ler, vocês estão vendo essas imagens aqui, né? Sim. Cada uma delas aqui é um animal diferente, tá? Seguindo a evolução que o homem moderno hoje conhece. Mas que o André Luiz já falava naqueles tempos. Hoje nós modernizamos tudo. Inclusive, se eu não me engano, em 97, se teve o elo perdido, né, que é entre os répteis e as aves, que o André Luiz já falava. Em 97 a gente encontrou esse elo de ligação entre os dois grupos animais, que o André Luiz já falou neste livro já há muito tempo. Tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, rapidinho. Espera só um pouquinho. Pô, vai lá, toma. Pode ir. Vai lá. Tá ligado. Então, ó, aí a gente tem assim, ó, o primeiro organismo animal que surgiu são esses poríferos aqui, ó, como se fosse uma esponjinha. Aí depois vieram as águas-vivas, tá? O grupo dos vermes, depois veio o grupo dos moluscos, né, que são caramujos, tudo mais ali. Depois vem o grupo das minhocas, tá? Depois vem o grupo da estrela do mar. Aí depois começam os vertebrados, que tem coluna vertebral. Aí depois vem o que tem o grupo da coluna vertebral. A partir daí em diante, a gente tem já mais consolidado o sistema nervoso. Vou te falar, viu? Tá. Desculpa, gente. Deixa eu colocar aqui para ela. Aqui. De boa. Vai lá com a mamãe. A mamãe chega. Vai lá. Deixa a minha mulher pegar aqui a Eva. Espera só um pouquinho. Pronto. Ó, fica brava. Pronto. Então, assim, a partir desse grupo aqui, dos vertebrados, a gente vai ter mais consolidado o sistema nervoso. Porém, quando a gente começa a andar para trás, né, equinodermos, artrópodes, anelídeos, a gente começa a diminuir a evolução do sistema nervoso. Por exemplo, aqui nos poríferos não tem. Nesses quinidários aqui, ó, você tem só uma rede de neurônios. E não é tanta coisa assim.
começou uma cefalização, uma formação de cérebro muito, muito primitivo aqui nesses vermes. E aí começou a aumentar. A gente sabe que o polvo tem um cérebro avantajado perto dos seus irmãos invertebrados, né? E aí nós temos aqui os artrópodes, né, que são os insetos, os aracnídeos, e a estrela do mar, que é muito primitiva, mas ele vai comentar isso tudo, tá? Por isso que eu quis ler para vocês. Então vamos começar aqui, ó, a leitura dos artrópodos aos dromatérios. Ó, cadê? Os artrópodos são esses caras aqui, ó. Aqui na escala da evolução, a partir desse grilo para frente. Os dromatérios já são répteis que deram origem ali depois aos mamíferos. Por isso que ele comenta sobre isso. Então, ó, ele fala assim: mais tarde, assinalamos o ingresso da mônada a que nos referimos, nos domínios dos artrópodes. A mônada que ele fala, que ele comenta, vamos falar assim, é a noção da inteligência e das sensações um pouco mais elaboradas. Porque todos estes antes dos artrópodes, eles têm reflexos, eles têm um mínimo de consciência. Ou seja, se você der uma agressão, ele vai correr para o outro lado. Tá? Isso é um simples de consciência. Aí ele fala assim, ó, nos domínios dos artrópodes, de exoesqueleto, ou seja, o esqueleto dele é por fora. Por isso que quando a gente... vou falar aqui agora uma coisa mais... Vamos falar assim, grotesca, né? A gente mata uma barata, a gente ouve um crack. Aquele crack é o do exoesqueleto quebrando. Porque ela tem um esqueleto por fora do corpo e não por dentro como nós. Aí ele coloca aqui, ó, o exoesqueleto quitinoso, que é a formação desse esqueleto, né? É um carboidrato muito complexo, cujo sangue diferenciado acusa um átomo de cobre em sua estrutura molecular, para em seguida surpreendê-la guindada à condição de crisálida da consciência no reino dos animais superiores. Então, o que ele quis dizer com isso tudo aqui? Ó? Esse átomo de cobre, ele vai futuramente fazer parte do nosso sistema nervoso central altamente complexo. Exatamente. Tá? Aí ele coloca depois assim, ó, condensação das forças que alimentam o veículo da inteligência no império da alma. Então, está me vindo agora um momento da seguinte forma: esse cobre, aliado a outros materiais, como foi descoberto agora na glândula pineal, né? A hepatita, ligada ao cobre, você faz a união corpo-espírito. Que o doutor Sérgio Felipe, que eu até mandei no grupo, né? Ele comenta lá nos seus trabalhos. Ele fala dos cristais de apatita, mas não de cobre. Então deve ter coisa a mais ainda a se descobrir. Olha que interessante, né? Aí ele coloca assim, ó, detém a hemoglobina, que vai transportar o oxigênio, né? Por pigmento básico, demonstrando o parentesco inalienável das individuações do espírito, nas mutações da forma que atende o progresso incessante da criação divina. Deu para entender, pessoal, mais ou menos o que ele quis dizer aqui? Eu não estou vendo vocês ainda. E aí, o que vocês acharam dessa passagem aqui? Não. Ele é bem complexo, né? Ele deu assim uma pequena luz, falando assim, ó, os artrópodes já têm uma certa consciência. Daqui para frente, a consciência só tende a aumentar, né? Então ele antecipou já a presença do sangue, a presença do sistema nervoso e a ligação que faz do corpo-espírito. Muito, muito interessante. Aí ele continua, né? Das cristalizações anatômicas e dos minerais
do vírus e do protoplasma das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais, do período pré-cambrico. Ele está fazendo uma alusão lá do início da vida, quando começou pelo vírus, passou pelo protoplasma formando a bactéria. Protoplasma é o que está no interior do vírus e que a gente consegue enxergar na bactéria. É o que vai preencher a bactéria por dentro. Lembra aquela imagem que eu coloquei da célula que tem um conteúdo por dentro e esse conteúdo fica no meio de um líquido, tá? Esse protoplasma é esse líquido, tá bom? Aí ele continua na evolução, né? As amebas, as algas e dos vegetais do período pré-câmbrico, aos fetos e as licopediáceas, aos trilobites e cistídeos. Aí a gente vai vir para cá, ó. O trilobita são os primitivos dos artrópodes, os trilobitas. Os licopediáceas, isso aí eu não consegui achar. Deve ser ramos anteriores. Deve ser esse verme primitivo, ou esse platelminto que também é um verme primitivo, tá bom? Aí ele fala sobre os cistídeos. Os cistídeos realmente são esses vermes cilíndricos. Um desses vermes cilíndricos do cistídeo é a Taenia solium, tá? Olha a formação dela, que é muito antiga. Aí depois ele coloca aos cefalópodes. Cefalópodes são os moluscos, que são os polvos. Aí os foraminídeos, que esse eu não consegui achar também. Quem é esse cara? Deve ser muito primitivo. Eu não consegui ter foto ou algum esquema. Os radiolários são os equinodermatas, né? Estrela do mar, bolacha da praia, tá? Que mais? E dentro desse terreno siluriano. Aí, para a gente pegar esse terreno siluriano, a gente vem para cá, ó. Eu vou até aumentar isso aqui para a gente poder ver toda essa composição que ele disse. Opa. Aqui, ó. Olha só. Tudo que ele falou. Um trilobita é esse cara aqui, ó. Trilobita. Tá? O foraminide deve ser esse cidadãozinho aqui, ó. Parece um vermezinho primitivo. Aí o período pré-câmbrico que ele fala são esses primeiros seres vivos aqui, ó, no caso do reino animal. Tá bom? Aí tem o câmbrico ordoviciano e o silúrio. O silúrio, ele prepara para o vertebrado, que são organismos mais complexos, ó. Que começam os peixes, anfíbios, aí vem para os répteis, aí começam os vegetais terrestres, e assim vai dos répteis até os mamíferos aqui, ó, com essa ligação. Tá? Aqui ficou mais fácil de ver, né? Sim. Aí quando a gente observa este lado aqui da régua, em milhões de anos, olha só, 650 milhões de anos, até a formação da pré-consciência, né, que aqui nos peixes, o devoniano, passaram-se 250 milhões de anos. Ou seja, reencarnação da reencarnação, dificuldade terrena, tentativa e erros, né? Mudanças genéticas por padrões mais elaborados, aqueles que eram mais assim adaptados ao ambiente permaneceriam, principalmente aqueles que tinham consciência de que algo fazia mal e que o que ele precisava comer que fazia bem para ele. Então começa bem sutil essa questão de consciência. Um erro levava à morte. Aí você fala assim, nossa, mas é tão radical. É radical para favorecer a evolução. Porque a evolução não dá saltos. Aquilo que é bom fica, o que não é, fica para trás como extinção. Isso é fato. Tá? Na biologia a gente estuda dessa forma. O que não é bom
vai ficar para a história. Ficou claro, pessoal? Ou tá bem complexo? Sim. Sim. Tá, deixa eu... Opa. Pronto. Então vamos continuar a leitura aqui, ó. Ele coloca todos aqueles animais, né? O princípio espiritual atingiu os espongiários, que é aquele primeiro animal mesmo se formar no planeta, e selenterados. Os selenterados são as águas vivas da era paleozoica, esboçando estrutura esquelética. Ou seja, tudo tem um início, e como biólogo eu posso comentar com vocês o seguinte: o espongiário, ele é como se fosse um copo. Como se fosse um copo. Ele é oco por dentro. Só que essa estrutura fina do copo, você tem projeções de cálcio e sílica, que é como se fosse o esqueleto deles, que permite com que eles fiquem de pé, dessa forma aqui. Eles não se locomovem, não tem sistema nervoso. Mas olha só que legal, o André Luiz já falou, essa estrutura é a origem do nosso sistema esquelético. Olha só, há mais de 650 milhões de anos atrás. Aí ele continua, né? Avançando pelos equinodermos. Então, os equinodermos são aquelas águas vivas que antecedem os vertebrados, entre os quais ensaiou durante milênios o sistema vascular e sistema nervoso. Isso aqui, nossa, eu dei um pulo que eu comecei a gritar a hora que eu li isso aqui. Caminhou na direção dos ganoides e teleósteos, ou seja, são os precursores dos peixes. Esses dois aqui, tá? O teleósteos. Arquegossauros, que são os répteis primitivos, labiriodontes, para culminar nos grandes lacertinos. Lacertinos são os dinossauros. Então, mesmo tendo essa imagem aqui, ó, a gente consegue agora colocá-la de forma clara. Olha que interessante. Os teleocelos estão aqui, ó, os precursores dos peixes. Esse cara é um peixe primitivo, tá? Passa pelo anfíbio e começa no réptil primitivo. Olha que interessante. Esse aqui. Quando ele fala lacertílio é o lagarto, que vai dar origem aos dinossauros. Então ele já deu um salto em comentando cada degrauzinho da evolução. Isso há muito tempo atrás. E aquela parte que eu falei, né, das aves, olha só. Nos grandes lacertílios e nas aves estranhas, descendente dos pterossauros, no Jurássico Superior. Opa. Chegando à época supracretácea para entrar na classe dos primeiros mamíferos, procedente dos répteis pteromorfos. Não, quando ele comentou isso aqui, olha, eu não sei, desculpa, acho que eu estou sendo um pouco infantil. Como biólogo, nossa, eu dava salto. Porque essa ligação mamífero-ave e réptil só aconteceu na década de 90. E esse livro foi escrito na década de 40. Nossa, é muito fantástico. Muito fantástico. E tem coisa a se descobrir, como aquela parte de cobre, que a gente não sabe se tem uma ligação, quer dizer, não foi comprovado, né? Que tem uma ligação com esse cristal de apatita para poder formar o cordão de prata. Não é o cordão de prata que faz a ligação corpo-espírito? Sim. Caramba! Incrível. Olha quanta coisa. A gente viu isso aí em quantas linhas? Em 30 linhas de livro? Olha que interessante. Por isso que assim, ó, eu fiquei muito empolgado para fazer esse estudo, né? Mas vamos dar continuidade para a gente poder dar andamento ali. Depois que ele explicou isso tudo, ele
faz um enlace com a inteligência. Quer ver? Viajando sempre, adquire entre os dromatérios, né, que são os precursores dos mamíferos, e anfitérios os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Então, o instinto e a inteligência começou aqui, ó. Olha aqui, ó. Nesse cara aqui, ó. Estão vendo? Esse cara, ele vai dar origem tanto às aves quanto aos mamíferos para cá, ó. O sinodonte, ele é um dinossauro que deu origem aos mamíferos, né? E esse pássaro lagarto é o Archaeopteryx, que achou um fóssil dele em 97 para fazer essa ligação das aves com os répteis. Fantástico, né? Muito. Muito, muito, muito bom. Eu achei alguns slides que o pessoal colocou, como esses daqui, ó. Ó. Olha os dromatérios dos répteis, né? Vegetarianos, tá? Os anfitérios, que são os mamíferos primitivos, né? E aqui, ó, que deu origem aos marsupiais. Eu tirei isso aqui de um estudo que o pessoal fez, que eu estava pesquisando os nomes, né? Porque eu não achava esses nomes. Aí eu encontrei no estudo que o pessoal já fez. Olha só, que interessante. Aqui acabou. Tá? Vamos continuar lendo essa partezinha aqui, ó. Aí, faixas inaugurais da razão. Estagiando nos marsupiais, né? Ou seja, marsupial é aquele que tem a bolsa para poder abrigar o embrião ainda não terminado a sua formação de mamífero. São os cangurus, são os koalas, quem mais? O diabo da Tasmânia é um tipo de marsupial, o gambá, o furãozinho, tá? Então esses são os marsupiais. Ele coloca assim, ó, estagiando nos marsupiais e cretáceos do Eoceno Médio, que é uma era mais próxima da atual, nos rinocerontes, cervídeos, que é a classe dos... Vamos colocar assim, né? É errado falar, mas a gente já sabe qual é o animal. Os veados, tá? Os cervídeos. Os antilopídeos, que também são parentes dos veados. Os equídeos, que são os cavalos, zebras e tudo mais. Os canídeos, que são os cães e os lobos. Os probacídeos, que são os proboscídeos, que são os elefantes. Os antropóides, que são os macacos primitivos, antropóides inferiores do Mioceno, exteriorizando-se nos mamíferos mais nobres do Plioceno. Eu não sei se eu tenho esse Plioceno aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro. Não tenho. Tem o Jurássico. Tem Jurássico, Cretácico, Terciário e Quaternário. Então, dentro desse Triássico aqui, ó, nós temos também uns períodos, uns subperíodos, né, para poder explicar a formação dessa evolução, tá? Tá muito rápido, pessoal? Como é que tá aí? Não, hein? Não, tá bom. Tranquilo. Tá confuso? Não, Confuso. Não, Para quem não é da área, tem um pouco de dificuldade. depende da expectativa do que você está querendo usar o conteúdo, quem está ouvindo, entendeu? Entendi. Porque assim, ó, eu tô tentando explicar, jogando a imagem dos animais para vocês verem que existe uma continuidade da evolução e um aprimoramento, principalmente do corpo e da consciência, como ele diz, para poder despertar no ser humano a consciência total. Só que não vai ficar por aí. Durante o livro, ele vai falar que vieram viajantes para poder incorporar a genética, como os exilados de Capela,
e tantos outros, né, que auxiliaram no desenvolvimento da nossa inteligência através do material genético. Isso é fantástico, né? Quem acha que está sozinho no mundo, complicado. Então, ó, cadê? Aí eu parei aqui, né? Nos mamíferos mais nobres do Plioceno, incorpora aquisições de importância entre os megatérios e mamutes, que são animais muito grandes. E detalhe, viu? Animais muito grandes, herbívoros, tá? Quando a gente observa a alimentação da carne, ela é muito inferior energeticamente à alimentação vegetal. A alimentação vegetal, ela é riquíssima em energia. Tanto é que todos os animais de grande porte, todos, são herbívoros. Eles comem plantas e algas, né? No caso lá do tubarão-baleia, da girafa, rinoceronte e elefantes, tá? Precursores da fauna atual e alcançando o Pithecanthropoides da era quaternária, que é a era mais atual, que antecedem as embrionárias civilizações do Paleolíticos, a mônada vertida no plano espiritual sobre o plano físico, através dos mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais complexa e laboriosa, adquirindo as faixas mais inaugurais da razão. Ou seja, aquilo que eu comentei, né? Foi necessário cada patamar de animal para que nós pudéssemos reencarnar neles, para adquirir uma centelha da razão em cada estágio, e passando assim por todas essas percepções que nós temos aqui, que ele comentou agora: sensibilidade, percepção, preservação, memória, reprodução, organização, tudo em cima da adaptação e evolução. Aí quando a gente joga para Darwin, o darwinismo, né, lá da escola, o pai da evolução, que diz o seguinte: quando o meio ambiente muda, os organismos que têm alterações naturais e são adaptados àquele ambiente permanecem, os demais morrem. Então passa por seleção natural, como ele comentou aqui, ó, sobre o plano físico através dos mais rudes crivos da adaptação e seleção. Ou seja, não está adaptado, morre, para ficar os genes mais bem adaptados para dar continuidade à evolução. Então a gente imagina assim, né? É necessário a morte para que se volte mais bem adaptado em corpos mais evoluídos. À medida que o planeta começa a evoluir, começa a ter a sua mudança, os organismos têm que se organizar para mudar. Mas eles não vão mudar porque querem. Eles vão mudar porque eles já têm nos genes uma alteração própria. E aqueles que não têm vão deixar o plano físico. Compreende? Sim. Sim, sim. Aí a gente joga para os dias atuais, né? Coronavírus. Eu sei que é muito assim, quando eu tive aula de evolução na faculdade, um professor geneticista, ele era muito frio para falar sobre isso. Ele falava assim, ó, a evolução é simples. Não tem adaptação, morte. Você usa isso para as doenças humanas, você tem que ter esse olhar frio para você não cair na descrença de você ser um selvagem, falta de humanidade, sabe? Falta de sentimento. Mas a evolução precisa disso. Um olhar para a evolução corpórea, principalmente caráter moral e espiritualidade, é necessário todas essas durezas que nós estamos sofrendo, que hoje nós entendemos.
né? Se tem algum comentário, eu falo demais, pessoal. Coloca aí a visão de vocês aí. Da evolução que você está falando aí, eu acho que estava pensando aqui comigo mesma. Se a gente for analisar, até os animais, né, entram nessa cadeia de evolução e de adaptação. Sim, Antes a gente tinha aquele cachorrinho lá, o Doberman. Era um cachorro super agressivo. Extinguiu, não existe mais. E vem surgindo raças de animais mais dóceis, mais amigo, mais companheiro. Parece até que mais inteligente, né? Que tem um instinto mais sutil. Eu sim, acredito que entre nessa que você está falando. A sim, adaptação do meio ambiente que ele está aqui vivendo. exatamente. Só que no caso dos animais domésticos, né, a gente acaba fazendo essa seleção. Sim, por causa da nossa vibração, né? Também, exatamente, também. Eu conto na palestra sobre os animais que eu faço, né, as 3 vidas que eu tive com a minha cachorra que faleceu ano passado. 3 ou até 4 vidas anteriores, né, que assim, foi muito nítido a percepção de consciência, inclusive reconhecimento da última vida dela comigo. Então, assim, ó, isso que ele está colocando é a evolução espiritual passando independentemente de que corpo seria. Porque nós temos os 4 reinos, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal, segundo o livro dos Espíritos, né? O reino mineral é aquele onde o André Luiz falou que simplesmente a atração polo positivo, polo negativo, faz a atração de um mineral com o outro. Então começa aí a atração da reprodução, que é a atração de polos opostos, né? Aí no ser vegetal, a gente tem, vamos falar assim, a sensibilidade de observar um vegetal e ver que ele tem um tipo de sangue que não é igual ao nosso, mas ele apresenta um certo comportamento que você entende que ele começa a ter um instinto maior e começa a ter consciência de adaptação. Por exemplo, quando você corta um galho, a planta libera diversos ramos no galho que você corta. Eu acho que isso já começa dali um instinto de adaptação a diversos meios e a diversos problemas. Então, quando a gente tem algum problema, repara como a gente raciocina de diversas formas, tanto de sair do problema, quanto de resolver o problema. Sim. Né? Veio isso na mente agora. Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Vamos continuar, então? Aí, deixa eu ver aqui. Mais para baixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Elos desconhecidos da evolução. Tá? Agora aqui a gente fica um pouco mais fácil, que não tem tanto mais que a gente observar, né, sobre os animais e os vegetais. Olha só. Compreendendo-se, porém, que o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina qual bolota de carvalho encerrando em si a árvore veneranda que será de futuro. Não podemos circunscrever-lhe a experiência ao plano físico simplesmente. Deixa eu fazer uma parada aqui. Ele filosoficamente falou que todo o nosso grandioso conhecimento e consciência divina está adormecida, como uma árvore adormece dentro de uma semente. Quando a gente pega lá uma semente de ipê, ela é minúscula, fina e parece um papel.
e que depois de um tempo, depois de germinada, ela cresce por mais de 8 metros de altura, aquele P, né? Ou seja, tem que crescer, tem que vencer as durezas da terra, tem que ganhar força, tem que se nutrir, tem que ter energia para criar ramificações, raízes, flores, para que possa também essa árvore gerar sementes e que possa frutificar em outros campos, só para ela. Eu acho que fica muito nítido essa expressão que ele usou como uma árvore, né? É bem interessante. Considerando por quanto, através do nascimento e morte da forma, sofre constantes modificações dos dois planos, em que se manifesta a razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas, por representarem estágios da consciência fragmentária, fora do campo carnal, propriamente dito, nas regiões extrafísicas, em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando o seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. Olha, Deixa eu fala. passar uma cola. Esse livro aqui é emprestado, tem uma colinha aqui, ó. Esse arquétipo aí, está escrito aqui, são nódulos de acesso à sabedoria e cada ação caridosa vai aumentando os seus arquetipos. Vamos fazer arquetipo, gente. Por favor. Bastante. Só um parênteses aí. Vamos lá. Ó, eu vejo que essa forma que ele colocou, os estágios, né, da consciência fragmentária, é o que a gente já assim conhece, mas ele só comprova por A mais B, né, inclusive citando o plano físico e extrafísico, o espiritual no caso ali, né, que nós só levamos o que nós aprendemos. Né? Tá mais que fato aqui. Porque ele fala que a consciência incompleta, ela segue no veículo sutil, que se classifica depois da sua morte, né? Correspondente ao grau evolutivo. Ao grau evolutivo. Então eu penso assim, ó, antigamente se via muito, né, lobisomem, né? Não é verdade? Via muito lobisomem. E eu li num livro, eu esqueci o nome do livro, é o... esqueci o nome. É não sei o que da meia-noite, o livro. É um livro de Umbanda. Guardião. Isso, Guardião da Meia-Noite. Exatamente, Guardião da Meia-Noite. Que quando ele estava na época dos escravos, ele falou para um escravo ir lá simular um assédio com a mulher dele, né? E aí ele, em ataque de fúria, mata o escravo, porque ele pediu para o escravo ir lá assediar a mulher dele, só para simular que ele ia dar liberdade para o escravo. E era um jovem. Aí ele vai lá e assassina o escravo. No ato de fúria, ele acaba assassinando o escravo. Esse escravo foge para mata, né? E no plano espiritual, ele se vê preso pelo ódio. E ele visita a casa constantemente nesse ataque de fúria. Só que nesse ataque de fúria, revive nele uma memória do passado onde ele era mais animal do que humano. E ele se molda a essa estrutura sutil como um animal. Então, até fala do livro, né, que na casa aparece um ser meio bicho, meio homem para atacar ele. E ele não consegue ver, mas a escrava clara e evidente vê. Né? Então, esses ataques de fúria, esses ataques, eles abrem os caminhos do passado que retratam as nossas vidas anteriores, dos graus evolutivos que nós tivemos lá do passado. Eu ouvi muito isso ser comentado pelo Haroldo Dutra, né? Pelo Rossando Klingen, que é psicólogo e também orador espírita. Quem mais? O Décio Iandoli, que também é médico, né? E
orador espírita. Eu achei isso muito fantástico. Aí, jogando isso para a Casa do Jardim, né, para a apometria, a gente entende os escaninhos, então, que não podem ser mexidos. Né? Aquelas caixinhas do passado que não podem ser mexidas. Tem a ver, Débora? Tem muito a ver. E às vezes essas caixinhas, elas influenciam a sua vida atual de uma maneira tão grande que o trabalho vai fazer com que você não mexa na caixinha, mas você conscientize um dos corpos, né? Que aí eu não lembro mais qual que é, se o JC lembrar, ele fala aí. Você conscientiza o corpo e isso é um passado. E às vezes a gente Você até. está falando das personalidades múltiplas? Isso. E às vezes a gente até. Como é que fala? A gente. Como é que corta essas ligações, pelo menos por esse momento, né? Que a gente fala, passa os discos azuis, a gente despolariza, né? Esse pensamento, essa ligação, para que a pessoa continue vivendo essa evolução aqui de uma maneira mais fácil, entre aspas. Porque a influência lá de trás é muito grande e prejudica ela aqui muito. Não deixa ela evoluir. Você lembra disso, JP? A personalidade múltipla, tem muitos casos, ela simplesmente domina a personalidade encarnada. Sabe? A autoobsessão, na realidade, quase a totalidade são personalidades múltiplas, ou seja, encarnações anteriores que vêm e querem atuar em cima da personalidade que está encarnada, nós hoje. E muitas vezes domina. Eu tô ouvindo. Mas aí é uma pergunta, essa auto-obsessão, ela engatilha essas personalidades, não é? Tem que ter um começo, não tem? Não. Porque a personalidade múltipla... Você entendeu a minha pergunta? A personalidade múltipla, ela é uma vida mais ou menos. Que é ela que desencadeia. Você está perguntando se é ela que desencadeia a obsessão? Não, a auto-obsessão, ela é o gatilho dessas personalidades que estão quietinhas lá, entre aspas. Nem sempre. Pode ser o inverso, né? Pode ser o inverso. Você pode ser o inverso, Rodrigo. Você Porque aciona a personalidade múltipla vem, começa a falar na sua cabeça. Foi isso que eu quis dizer. Você seria eu me auto-obsidiando numa temática qualquer, eu engatilhar essas vidas passadas que têm afinidade com o tema atual, entendeu? Isso é tão complexo. Mas tranquilo. Foi só uma reflexão. Mas é mais ou menos isso. Vocês falarem aí, eu estava lembrando de mim, que eu lembro que, assim, eu nunca usei barba. Eu nem tinha barba para isso. Né? E sempre tive o cabelo de lado, quando era pequeno. Aí, de uma época, eu deixei o cabelo crescer e dividi no meio. E nunca mais voltei pro lado de novo. Né? Tô pensando nisso agora. E aí, quando eu sempre fazia barba, eu sempre deixava sempre liso. E um dia eu resolvi estudar a barba para poder fazer um mestrado, estudar com mestrado com a Vera, lá da parte de cosmético da Unesp, né? Que ela me convidou, falou, vamos lá, vamos conhecer e tal. E eu fui lá, e a gente era amigo fora da faculdade, porque eu não conhecia ela na faculdade. Ela é uma sumidade em cosmético. Eu não sabia. Uma sumidade. Eu falei, vamos lá comigo? Aí eu fui ver, conheci, conversava com ela. Aí ela falou assim, vê alguma linha que você gosta pra gente poder encaminhar o seu mestrado. Beleza. Eu falei assim, acho que eu vou fazer um produto para barba, porque na época a barba estava começando a entrar em alta. Né? Eu deixei a barba crescer. Nunca mais cortei. Nunca mais tirei. Eu tirei uma única vez a barba e eu me senti estranho. Sabe?
Eu fiquei tão bem assim com barba hoje, usando minha mulher não gostava, ela aprendeu a aceitar. E eu não vejo hoje em dia sem barba mais, né? Se é algo lá que veio, que eu gostava tanto, né, que agora ficou. E eu nunca Pode, tive. Sempre fui pelado, né? No rosto agora. pode sim. Diferente. Comentando sobre isso, as memórias do passado, né? Acho que tem a ver alguma coisa, né? Memórias do passado. Ah, tem sim. Nossa. Com certeza. Mais alguém ia comentar mais alguma coisa? Pamela tá bem quietinha. Quer comentar Tá algo? com o microfone fechado, não tá não? Tá. Tá fechado o microfone. Hoje eu só tô escutando só. Tá bom, tá. Hoje eu só tô querendo sugar o conhecimento aí de vocês aí. Vem aqui dos livros, né? A gente tá dando uma repassada. Mas Nossa, sensacional. vamos lá. Então, ó, a gente parou em... Tá. Eu terminei essa parte, né? Terminei. A gente vai entrar em evolução no tempo. Então, evolução no tempo. É assim que dos organismos mononucleares, ou seja, formados de uma única célula, que nós já vimos lá atrás, né? Aos organismos complexos, que somos nós, os mamíferos, né? Em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço. O ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada no plano superior, tecendo os fios da experiência, a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que traz consigo, dentro das leis de reação e renovação, em que mecaniza as próprias aquisições. Então, é melhor parar a frase, porque é tanta informação que ele vai mandando uma atrás da outra, né? Então, vamos lá. O que ele quis dizer? Das células que nós temos que já estão domesticáveis, como ele até fala, nós temos as células que são mini-animáculos domesticáveis, porque elas atendem o nosso corpo mental. Elas se modelam através do nosso corpo mental. Corpo mental, lembra? Corpo mental vai para o corpo espiritual. O corpo espiritual reflete no material, né? Aí que traz consigo as leis da ação, reação e renovação. Então, todas as experiências boas ou ruins que nós tivemos no passado vai refletir no campo mental e este reflete nas nossas células. E aí vem as nossas fraquezas de patologias, né, das doenças, ou então mais resistências, né? Das próprias aquisições, desde o estímulo nervoso, a defensiva imunológica, olha só que a gente acabou de comentar, né? As defesas e fraquezas do nosso corpo. Construindo o centro coronário no próprio cérebro, através da reflexão automática das sensações e impressões em milhões e milhões de anos. Então, assim, ó, tomando isso como um exemplo, a minha experiência, já tive 3 pneumonias. Tive 3. E eu acho que eu não vou ter só essas 3. Eu tenho certeza que eu acho que eu abusei do cigarro na vida passada, porque eu não suporto o cheiro hoje. E eu tenho uma fraqueza pulmonar muito grande. Ah, mas a gente sabe que assim não funciona, né? Deu tiro no ouvido, vem surdo, comeu demais, vem problema do estômago. E tudo vai virando a bolinha de neve, né? Orar e vigiar, né, pessoal? Exatamente, exatamente. Milhões e milhões de anos, pelo qual, com o auxílio das potências sublimes, que são as orientações superiores, né, que lhe orientam a marcha configurada aos demais centros energéticos do mundo íntimo, fixando-os na tessitura da própria alma, que vão refletir na alma, né? Contudo, para alcançar a idade da razão, com o título de homem dotado de raciocínio e discernimento,
o ser automatizado em seus impulsos. Quando ele quer dizer automatizado, eu vejo da seguinte forma: todas as experiências que nós tivemos com bactérias, vegetais, animais, estão presentes no nosso corpo. Respiração, digestão, instinto de reprodução, instinto de defesa, instinto de raciocínio, passando por cada etapa da evolução. Já fica automático em nós. Já faz parte. E aí que são os nossos dons, né? A cada vida a gente adquire uma especialização que na próxima já se torna automática. Né? A gente observa aí alguns médios, por exemplo, Chico Xavier, com múltiplas mediunidades. Imagina quantas experiências como médium ele já teve. Então, né? Na matéria. Que a gente desconhece, porque algumas a gente até conhece, porque Emmanuel retrata em alguns livros, né? Né? Que ele sutilmente comenta, mas ele não fala diretamente, tá? Mas assim, imagina, são muitas e muitas, né? Para poder ter esse domínio todo da mediunidade. Contudo, para alcançar... tá, passou, né? Cadê? Ser automatizado em seus impulsos na romagem para o reino angélico, ou seja, um ser superior. Despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do Sílix denuncia um próprio primor de técnica, nada menos de 1,5 bilhão de anos. Isso é perfeitamente verificável na desintegração natural de certos elementos radioativos na massa geológica do globo. Ou seja, ele quis dizer que essa consciência começou a ser mais sublime há 1,5 bilhão de anos atrás, onde os primeiros seres começaram a surgir com mais complexidade, como os multicelulares, né? Quando ele fala na desintegração natural de certos elementos radioativos, ele está querendo dizer que a contagem de milhões de anos se faz por carbono 14, uma técnica utilizada, né, na paleontologia, né, para poder estimar a idade dos fósseis. Né? Entendendo que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos, destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática do espírito humano, as aquisições morais que lhe habitarão a consciência terrestre a mais amplo grau de ascensão e consciência cósmica. Caramba! É aquela questão. Quanto mais se vive, mais se tem consciência, mais incorpora essa consciência no automatismo. Ou seja, já faz parte de si. Não tem como voltar atrás. Muito interessante, né? E a gente estourou o nosso tempo. Eu acho que nós acabamos o vídeo 2. Acabou o 3. Oi? Acabou o 3, né? O vídeo 3 ou o 2? Não, o capítulo. Capítulo 3 e vídeo 2. Vai entrar no vídeo 3 agora. Ai, que beleza. Conseguimos. Que é mais maluco ainda. É aquilo que eu disse, né? Esse começo é tão detalhado. Ai. Vocês de questão, no caso, as questões assim, eu vou dizer, a questão de animal, vegetal e tudo mais ali, que a gente teve essa pausa, 2 vídeos em 4 semanas. Foi bem minucioso mesmo, bem minucioso. Mas agora é mais gostoso. Exato. Eu acho. Menos biólogo não, para mim também é bem legal. Não, é legal, mas assim, ó, eu tendo a consciência da evolução dentro do plano espiritual, nossa, fantástico. Porque assim,
eu consigo sutilmente ensinar os meus alunos de forma assertiva para este lado, para que eles tenham uma consciência futura. Sim. Jogando uma sementinha. Sementinha, é. Uma sementinha. Aí teve um aluno que me procurou assim, eu lembro que você comentou isso. E a partir desse dia que você comentou isso, sempre vinha na minha memória e eu comecei a buscar o que era. E hoje, aquilo lá fez diferença, porque eu busquei um algo a mais. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso para mim é assim, ó, é o pagamento de todos os salários de uma profissão, né? Professor, é muito bom. Pessoal, mais algum comentário aí que a gente possa acrescentar? Não? Tem certeza? Então vamos ficando por aqui, que eu já vou sair e entrar em outra reunião agora da escola. Tá certo. Que dó. E hoje quem vai fazer a nossa oração final é o Sr. José. Eu?